Olá, queridos casais que estão nessa nossa quarta semana de casais Ebenezer 2022. Em geral, esses devocionais são através de vídeo, mas devido a um problema técnico, eu terei que fazer hoje através apenas de áudio. Ora, claramente esse nosso tema da semana vem do livro de Cantares, para ser mais específico, do capítulo 8, verso 6. O livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, é uma expressão poética do amor de Salomão para com a jovem Sulamita e da jovem Sulamita para com Salomão. Isso ficou registrado na palavra de Deus, foi considerado inspiração pelos servos de Deus, isso é, Deus deu essa inspiração a Salomão para que ficasse bem claro que o amor à família, a união entre um homem e uma mulher é um plano de Deus. E eu gostaria de pegar a divisão de Ryder, um servo de Deus, comentarista que desde 2016 já está com o seu Senhor, esboçando da seguinte forma o livro dos Cânticos de Salomão. Primeiro, do capítulo 1, verso 2 ao 3:5, ele diz que a fase do namoro, do capítulo 3:6 ao 11, é a procissão para o casamento. Do capítulo 4, 1 ao 5:1, é a consumação do casamento. Do versículo 2 do capítulo 5 ao 6:13, ele diz que é o pós-lua de mel. O 7:1 ao 8:4 é o aprofundamento do casamento. E por fim, capítulo 8:5 ao 14, ele chama de a maturidade do amor e do casamento. E é nessa parte aí que ele chama de a maturidade do amor e do casamento que está o nosso versículo, o qual, para entendermos melhor, precisamos ler não apenas o 6, mas também o verso 7. Então, vamos ouvir essa poesia que está registrado em Cantares capítulo 8, versos 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Precisamos entender que a poesia é cheia de simbologias, ou pelo menos de expressões simbólicas para um fato real num relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Aqui nós temos as palavras da Sulamita para com seu amado, o rei Salomão. E ela faz um pedido a ele. Ela pede que ele imprima sobre o coração, põe-me como selo sobre o teu coração. E essa mesma expressão selo, ela pede que ele coloque sobre o braço dele. Não sabemos exatamente, de maneira precisa, o que ela está falando, porque alguns usavam selo no cordão. O selo era um anel onde a pessoa colocava, em caso de acordos, contratos, ela imprimia o anel dela. Mas nos parece que ela é o selo. Então, ela é o selo que deve ficar no coração dele, obviamente, e deve estar falando de sentimentos, e também sobre o braço deles. Era comum que na propriedade de alguém ficasse impresso a marca dessa pessoa. O selo era a marca de alguém, e quando esse selo, essa marca era impressa sobre algo, significava que aquilo era propriedade exclusiva do dono do selo. E aqui é onde vem a maravilha do significado desses primeiros versos. A Sulamita pede que Salomão imprima-a como marca sobre o coração dela e como marca no seu braço, como um bracelete, deixando claro tanto para ele como para aqueles que o virem a quem ele pertence. Essa é a ideia. Ela queria que ele demonstrasse o seu amor para com ela, deixando muito claro para outros e para ele mesmo a quem ele
pertencia. E aqui eu gostaria de salientar os valores eternos da palavra de Deus. Muitas pessoas acusam a Bíblia de ser um livro machista, com ideias totalmente patriarcais e que maltratam a mulher. É interessante que nessa literatura o Senhor deixou registrado o pedido não de que o homem tivesse a propriedade sobre a mulher, mas que esse homem se deixasse claramente mostrar que era propriedade da sua amada. Como é belo o amor celebrado no Senhor, porque é o amor que Deus colocou lá no princípio e que Ele restaura através da vida no Evangelho. Os valores eternos da palavra de Deus são maravilhosos, porque quando o Evangelho entra na vida das pessoas, restaura toda a família e restaura o amor do casal. Agora precisamos fazer uma pergunta: o que isso tem a ver com a nossa vida de casado no século XXI? Primeiro, nós precisamos entender, através desse texto, a seguinte verdade para nós que somos casados: onde eu estou, devo lembrar a quem o meu amor pertence. Para os maridos, quem é a dona do seu amor? Para as esposas, quem é o dono do seu amor? Precisamos sempre ter isso claro no nosso coração, onde quer que nós estejamos. O diabo muitas vezes nos tenta querendo nos ludibriar e nós precisamos sempre nos defender, lembrando, muitas vezes com sinais externos para nós mesmos, mas principalmente guardando o nosso sentimento e o nosso amor para a única, no meu caso, marido, para o único, no caso da minha esposa, que é dono do amor. A outra verdade que esse texto nos traz, precisamos deixar claro e evidente a quem o nosso amor pertence. Lembramos que não apenas no coração deveria estar impresso essa marca, mas também no braço. Assim como um escravo, ele levava no braço a marca do seu dono, o amante, o marido, deve deixar bem claro para as outras mulheres quem é o dono ou quem é a dona no caso do seu amor. Da mesma forma, a mulher deve deixar bem claro para os outros homens quem é o dono do seu amor. São verdades que estão ditas nessas frases. Quando um ou os dois trabalham fora, ou mesmo quando um dos cônjuges trabalha de forma que precisa passar muito tempo distante de casa, distante do lar, esses dois princípios devem ser observados de maneira clara e com muita oração. Porque esse distanciamento, ele querendo ou não, ele é um teste também para o próprio amor do casal. E por essa razão, homens e mulheres, marido e esposa, devem ter essa consciência em si mesmo. A quem eu pertenço? A uma mulher, no caso do marido, a quem ele pertence. A um homem, no caso da esposa, a quem ela pertence. O casamento maduro, o casamento que desenvolveu, o casamento que está caminhando cada vez mais para uma solidez, tem esse princípio firme. E esses princípios ajudam em momentos de tentação. Por fim, o casal deve lembrar que antes de pertencer um ao outro, eles pertencem a Deus. Eles pertencem ao Senhor. O seu casamento pertence a Deus. E que, ao permitir que outra pessoa entre nesse casamento, mesmo que seja por pensamento, estão pecando contra Deus. E o livro de Hebreus deixa muito claro que Deus trará julgamento. Por esta razão, como anda o seu coração? Como anda o seu comprometimento?
Você tem tomado a posição firme de dizer: eu sou de uma só pessoa. As outras pessoas têm percebido claramente nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu modo de viver, que você, homem ou mulher casado, pertence a uma única pessoa. Pense nisso. Que o Senhor nos abençoe e que a cada dia Ele nos guarde no seu bondoso, perfeito e infinito amor.